Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em mais um episódio do IPI TB Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana Independente de Telêmaco Borba. É muito bom contar com a sua presença aqui mais uma vez e hoje o nosso papo ele vai ser muito interessante, muito legal, muito divertido e a gente vai voltar um pouquinho para conhecer a história da nossa igreja. Mas antes de eu apresentar a pessoa que vai conversar com a gente, Camila, se apresente ou se reapresente. Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente. A gente trouxe uma pessoa que é muito importante para a nossa igreja, para a vida da nossa igreja, que conhece a nossa igreja faz muito tempo e a gente espera que vocês gostem bastante desse episódio também. Isso aí, então, sem mais delongas, vamos apresentar. Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast a Sônia, que é presbítera da nossa igreja. Então, Sônia, se apresenta aí para o pessoal que está nos acompanhando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão ouvindo, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Lucas e com a Camila, e fazer parte dessa nova ferramenta, né, que a nossa igreja está adotando, essa ferramenta de comunicação. Eu espero que a nossa conversa seja produtiva, para o reino de Deus e para a glória de Deus. Eu sou presbítera, como o Lucas já falou, né? Sou filha da Dona Lores, do seu Zias, e mãe da Valéria e da Natália, esposa do Deilton, sou professora, e é um prazer estar aqui conversando com vocês agora. Isso aí, isso aí. A gente fica muito feliz em receber você. Mas, Sônia, vamos lá então. A Camila já adiantou, né? Ela disse que você é muito importante, que faz parte da história da nossa igreja. A Sônia, ela, desde o seu nascimento, acho que é isso, né, Sônia? Desde o seu nascimento, você é presbiteriana independente. Então, conta um pouquinho da sua história com a igreja, como foi crescer na nossa igreja, quanto tempo você faz parte da igreja. Conta aí um pouquinho da sua relação com a IPI. Então, isso é verdade, né? Desde que me conheço por gente, né? Eu faço parte congrego, né, na IPI de Telêmaco Borba, com meus pais já. E sempre envolvida nas atividades, né? Nas programações, nos ministérios, né? Sempre participei de retiros, acampamentos, os teatros, em tudo que tinha da igreja, né? A gente participou, e principalmente no Ministério da Música. Sempre fui envolvida nisso. Então, e assim, como todo não, mas eu na minha juventude, na minha adolescência, quando eu fui para a faculdade em Ponta Grossa, tinha 17 anos, então ali eu fiquei um pouco afastada da igreja, né, por estar fora de casa e longe também do convívio aqui com os irmãos. Então eu fiquei um pouco afastada da igreja, sem participar das programações. Então eu era uma visitante, né, sempre que vinha para cá eu visitava a igreja, e assim que me formei, retornei novamente para Telêmaco, então fui me reintegrando, né, aos poucos. Mas hoje eu vejo claramente, né, a mão de Deus me protegendo, me livrando, me guiando, abrindo e fechando portas na vida, né, Deus me blindando, né, de tudo que poderia me causar problema mais tarde na vida. Então, assim, eu sinto realmente que eu estava coberta, né, com a cobertura de oração dos meus pais, e pude retornar e novamente me integrar à igreja, e até hoje estamos aí. Então, assim, é uma experiência muito boa, muito gratificante, muito saber que Deus, assim, esteve me protegendo, me guiando, me mantendo sempre com os pés, né, firmes na igreja, embora eu não estivesse aqui, mas aquele ensinamento, a palavra de Deus ensinada desde criança sempre fez parte da minha vida. E é na igreja que a gente se completa, na igreja que a gente se realiza. Então, é uma alegria para mim poder ter participado e convivido com toda a nossa igreja em todos os momentos até aqui. Legal, né? Não dá para pensar a sua história, então, pelo que você falou, sem pensar também na igreja, né, Sônia? Não, é impossível, assim, faz parte da minha existência a igreja, assim como eu tive que estudar, né, fui estudar fora, estudei aqui a vida inteira e estudei em Ponta Grossa, retornei, mas a igreja sempre presente, nunca longe. Bacana, Sônia.
Viu? E quem conhece você sabe que você tem um carinho enorme, então, pelo trabalho que era realizado com os adolescentes e jovens aqui da IPI de Telêmaco. Como que foi passar a juventude, então, na igreja? E a gente queria saber se existe alguma história marcante que você pode compartilhar com a gente. Camila, assim, eu não me lembro assim, de algum fato especial, alguma coisa marcante, assim, um determinado fato. Mas quando eu penso nos tempos de adolescência e juventude, eu lembro da alegria que nós tínhamos, né, na época ali, aqueles que estavam convivendo, né, congregando com a gente, os nossos amigos, a alegria que a gente tinha em estar junto na igreja. Isso aí quando eu penso nessa época, eu penso dessa alegria, dessa vontade de a gente sempre estar junto nos finais de semana, né, ensaiando, brincando. A gente fazia aquelas sociais, aquelas brincadeiras ensaiadas, assim, né, macaco na roda e pisca e outras, não me lembro agora, mas assim, a gente tinha prazer de estar junto. A gente arrumava motivo para estar na igreja junto, jogava ping-pong, fazia piquenique, fazia serenata na casa dos irmãos, quase todo, principalmente no inverno, a gente saía com cobertor nas costas, cantando na janela, na casa dos irmãos, e alguns abriam as portas, recebiam, davam café para nós. Então, assim, era uma alegria muito grande a gente tá sempre junto. E é uma saudade muito boa, assim, que eu tenho desse tempo, assim, né? Quando a gente lembra, é tudo muito bom. E se, por acaso, alguns desses amigos forem ouvir essa conversa, com certeza vão lembrar disso também, que foi muito marcante em nossas vidas. É uma amizade, assim, a gente é mais chegado que irmão mesmo, sabe? Naquela época era uma amizade pura, assim, que a gente tinha, principalmente de minha parte, era aquela amizade mesmo divina, sabe, entre a gente, que era um prazer estar juntos. As pessoas ouvindo você falar vão ter um flashback, então vou voltar lá pro passado, relembrar tudo que faziam. Muito legal, né? Acaba que com os anos vão se passando, né? E eu penso também que a dinâmica de vida vai mudando. Essas coisas, infelizmente, a gente acaba perdendo, né? Porque antigamente, e a gente já até conversou sobre isso pessoalmente, né, Sônia? O lazer era a igreja, Isso. todas as atividades que a juventude tinha, os adolescentes tinham, envolviam a igreja, né? Os da igreja, né? Porque a gente tinha também os amigos da escola, então era bem definido, assim, até as minhas amizades da escola, né, durante a semana, e as amizades da igreja, mas a gente ansiava por estar na igreja, né? Então, alguns amigos da escola vinham junto, como eu morava na Harmonia, então até era mais difícil, né, alguém dos meus amigos virem juntos, mas o pessoal da igreja era diferenciado, a gente queria estar juntos mesmo, né? Independente da semana inteira passar fora, longe, mas nos finais de semana a gente estava junto. E assim, a comunicação era na igreja, porque não tinha facilidade do celular, né? Hoje você quer conversar com alguém ali, você está sempre em contato através do celular, que é em tempo real, né? Antes não, a gente tinha que se encontrar mesmo para poder conversar e estar junto. E sem o celular era bem mais fácil também, né? Porque agora o pessoal fica só. Tá junto, mas tá longe, cada um na sua. Verdade. Mas assim, voltando já, né, no início, você falou na sua apresentação, Sônia, que você é filha da Dona Lores. E isso é algo muito importante, né, porque a Dona Lores, a gente sabe disso, né, possui um legado enorme dentro da IPI de Telêmaco Borba, e eu digo até que da IPI do Paraná, né. Eu acho interessante que quando a gente tem uns encontros, assim, com outras igrejas aqui do Paraná, sempre perguntam, e a Dona Lores? Tá lá na IPI de Telêmaco ainda? Então, a Dona Lores é uma figura bem marcante na nossa igreja. E, além de ser essa figura marcante, a Dona Lores ela foi uma pessoa muito envolvida na igreja, né? Ela trabalhou em todos os departamentos da igreja, desde diaconia até ministério infantil, e assim vai. E ela é carinhosamente, né, conhecida por conta disso como sargentona, né? A sargentona, na época, era que colocava o pessoal na linha. E eu queria saber, Sônia, da sua parte, como que é seguir os passos da sua mãe, né?
porque você é presbítera da nossa igreja, a dona Lois, ela foi presbítera também. Então, como que é para você, de alguma forma, dar continuidade na sua vida a esse legado da sua mãe? Então, Lucas, esse adjetivo sargentona me incomoda um pouco. Revelações aqui bombásticas. Eu não sinto muita tranquilidade, assim, com esse adjetivo para ela, sabe? Porque a mãe e eu, nós temos, assim, personalidades diferentes, né? A mãe é mais despachada, mais impulsiva, e não manda recado, né? O que ela tem que falar, ela fala, doa quem doer. Eu já sou mais introspectiva, prefiro ficar mais calada, mas sei que, querendo ou não, né, pela convivência, a gente pega o jeito da pessoa em determinadas situações, você acaba reproduzindo, né? Determinados trejeitos. Mas, assim, o que fica da minha mãe mesmo, o que eu quero herdar com ela mesmo, não quero herdar esse adjetivo aí, não quero herdar o adjetivo de sargentona, sabe? O que eu levo para mim, o que me salta aos olhos em relação à mãe, até meu pai também, que faleceu cedo, né? Mas foi muito importante também na minha vida, o mais importante, é o serviço, né? O serviço que a mãe prestou e a disposição, eles estavam sempre dispostos, sempre prontos para qualquer atividade na igreja, qualquer horário, qualquer hora, principalmente da minha mãe, né? Um dinamismo, uma disposição, assim, ela era incansável, sabe? Não tinha horário, não tinha dia, precisou da mãe, ela estava à disposição. Então, isso me marcou muito, porque a vida inteira eu vi isso em casa, né? Qualquer atividade, qualquer função que ela fosse designada, qualquer cargo que ela fosse eleita, ela nunca disse não, estava sempre disposta, era a primeira ali, né, a líder mesmo, que puxava todo mundo. Ela estava em todas. E é esse exemplo que eu procuro seguir, sabe? Estou longe de ser comparada a ela, mas na dependência de Deus eu sempre procuro fazer a minha parte, procuro fazer o que também é colocado para mim, né? Tenho minhas limitações, minhas dificuldades, e ela tinha muito mais facilidade, assim, em estar à frente, em chamar as pessoas, né? Ela sempre teve bem mais facilidade. Então, no que eu posso, eu procuro me comparar a ela, procuro seguir os passos dela. Então, foi uma pessoa muito importante para a nossa família, para a igreja, todos os mais antigos aí que conheceram, conviveram com ela, podem falar isso melhor do que eu até. É um legado mesmo que ela deixa para todos nós de serviço em favor do reino de Deus. Ô, Sônia, a gente falando agora de você e da Dona Lores também, então a gente sabe que hoje as mulheres, elas são o coração das igrejas. Na maior parte das igrejas são as mulheres que fazem tudo girar e mantém tudo funcionando. Mas mesmo sabendo que mesmo tendo toda essa dedicação, a gente sabe também que a verdade é que poucas mulheres chegam no cargo de liderança. Aí, aqui na IPI mesmo, na IPI, a gente deu um passo muito grande, então, em 1999, que foi quando foi aberto as portas para as pastoras e presbíteras. Mas, mesmo com essa abertura, a realidade mostra que ainda temos um caminho muito longo para percorrer, que é até ver mais mulheres ocupando essas cadeiras. Pensando na sua trajetória, na sua sabedoria, no que você já viu e no que você já viveu, que conselho prático que você daria para as mulheres da nossa igreja local, para que elas não só sonhem, mas que elas realmente assumam e se destaquem mais na liderança? Como que a gente faz para ter essa virada de chave? Realmente, nós mulheres temos um potencial enorme, né? E é pouco aproveitado como liderança. Embora a nossa denominação, né, IPI, tenha dado esse passo grande, né, em relação às mulheres como líderes nas igrejas, inclusive a mãe, né, foi a primeira presbítera eleita aqui em Telêmaco, mas eu acho que ainda quando chega assim na hora de eleger alguém, eu acho que os homens ainda, existe um machismo ainda na igreja, né, que um machismo meio velado, que não quer ser exposto totalmente, mas
acabam que os homens ficam sendo a maioria dos líderes, né? Então, talvez até não sejam as mulheres que têm que mudar, mas sim os homens, né? Nessa visão. Talvez eles não queiram deixar que a maioria da liderança sejam nós mulheres, né? Tem medo das mulheres. Mas a gente tem um potencial muito grande mesmo, né? E eu penso que independente de homem ou mulher, o que você deve fazer, o que as mulheres devem fazer é cumprir o seu papel no reino de Deus, deixar que o Espírito Santo mesmo fale aos corações, coloquem nelas o desejo, a disposição de estar assumindo esses cargos, né? Dirige os passos, as ações, e a liderança vai fluir naturalmente. Então, a igreja, né, como o Lucas uma vez falou para mim, que a igreja enxerga a liderança, né? Então, se realmente as mulheres se colocarem à disposição do trabalho para o reino, as coisas vão mudando naturalmente. Né? Não vai precisar, assim, uma chave, né? Algo específico, mas naturalmente as pessoas vão enxergando e as lideranças vão assumindo, vão sendo efetivadas, né? Independente de ser homem ou mulher. Eu acho que no reino de Deus você tem que se colocar à disposição e aquilo que for da vontade dele vai acontecer na tua vida, na vida de qualquer pessoa. Não importa sexo, nem idade, nem flui. A igreja enxerga, né? É verdade, eu acho interessante, né? Desculpa ter te interrompido, Sônia. Eu acho interessante que você coloca também uma responsabilidade sobre os homens, né? E eu, como homem, eu preciso enxergar isso, né? Que muitas vezes a gente tem, de fato, uma dificuldade em ser liderado por mulheres, né? Por mais que a gente diga que não, há um machismo impregnado ainda dentro das nossas vidas, né? A gente, por exemplo, confia as mulheres para cuidarem das crianças, a gente confia as mulheres para cuidar dos pobres, das viúvas, né? Que no caso é a diaconia, mas aí a gente tem essa dificuldade de confiar nas mulheres para que elas cuidem também de toda a igreja, né? Em cargo-chave da igreja, né? Então, acho que, de fato, né, os homens eles precisam melhorar, né? Serem mais parecidos com Jesus nesse ponto. E assim, ninguém vai ser menor que ninguém, né? Não existe uma competição aí de gênero. É o serviço do reino, então quem está apto a fazer aquilo, Deus capacita e vai levando, vai seguindo. Exato, até o próprio apóstolo Paulo coloca isso, né? Que não há mais homem, não há mais mulher, né? No reino de Deus há a igualdade dos gêneros, há a igualdade dos papéis, né? Só que isso deveria ser mais refletido nas igrejas, né? Infelizmente não é, né? Quando a gente olha para os cargos de liderança, a gente sempre vê uma maioria masculina. A maioria esmagadora, porque se olha pastores, homens, presbíteros, a maioria tudo é homem, né? Isso, inclusive, é um ponto de reflexão na nossa igreja, né? Porque hoje você é a única presbítera, né, Sônia? Sim. A grande maioria são homens, né? Todo o restante, na verdade. Inclusive, eu já falei, né, que um dos meus sonhos é que aqui na nossa igreja a gente tenha também uma mulher percorrendo o caminho para ser ordenada pastora, né? Hoje eu trabalho como seminarista na igreja, né? Mas tenho esse desejo que após mim, uma mulher, ela siga por esse caminho. A gente tem muitas mulheres que eu enxergo como vocacionadas, né? Bastam elas também se enxergarem dessa forma, né? Então, nós já tivemos aqui, né, a pastora Paula, né, que era jovem, nasceu aqui e foi para o seminário, assumiu, inclusive, a nossa igreja, mas justamente, eu acho, pelo fato de ser mulher, é mais difícil. Acaba sendo bem mais difícil, por conta da vida mesmo, do dia a dia da vida de uma mulher, mas também em razão da maioria ser homem e, de repente, abafa um pouco, né, o trabalho da mulher. Verdade. E aproveitando só nessa linha aí que a gente está tomando na nossa conversa, né, falando do trabalho das mulheres, do ministério de mulheres também da nossa igreja, dessa vocação, desse chamado para as mulheres, eu queria perguntar como que você tem avaliado o envolvimento das mulheres na nossa igreja, nos trabalhos locais, nos ministérios, onde você, como presbítera e também secretária, né, do conselho da nossa igreja, então uma pessoa que lida muito aí com a membresia da nossa igreja, né, onde normalmente você tem observado que essas mulheres têm agido, onde elas têm se concentrado hoje na nossa igreja. Como que você avalia, assim, de modo geral, o Ministério de Mulheres da nossa igreja?
Bom, eu vejo as mulheres agindo na igreja, na parte da diaconia, né, que são no MAD, que é o Ministério de Ação Social e Diaconia, que é onde as mulheres são a maioria. Nós temos o projeto Amarte, que é um projeto da igreja, né, onde as mulheres também realizam trabalhos manuais para angariar fundos para pessoas que não têm como arcar com os custos do seu tratamento. Então, esse projeto é basicamente mulheres. O Chá das Vencedoras é outro evento grande que participam as mulheres da igreja, um projeto evangelístico. As mulheres são a maioria. Nos grupos pequenos também há uma grande porcentagem de mulheres, né, dos adultos, da maturidade, até dos jovens casais também, né? Creio que aí é meio a meio, né? Mas tem bastante mulher também. Então, assim, nós temos muitas mulheres atuantes na nossa igreja, mas poderíamos ter mais. Tem um potencial muito grande ainda, que não é usado, né? Num trabalho mais efetivo na igreja. Então, poderia haver mais participação. Seria necessário que elas participassem mais. Sônia, vamos imaginar que uma irmã está ouvindo a nossa conversa e então ela decide se envolver na comunidade local. Por onde que ela pode começar? Quais que são os eventos para as mulheres? Nós temos o projeto Amarte, que é um projeto de ação social também, né? E então, onde as mulheres fazem trabalhos manuais. Então, nosso carro-chefe são as bonecas. Então, quem tem uma facilidade, quem gosta de trabalho manual, gosta de fazer artesanato, tem essa oportunidade de estar prestando serviço nesse projeto. Então, ele funciona nas segundas e quartas-feiras, da 1h30 às 5h. Então, 2 vezes por semana, 2 tardes por semana, bem tranquilo, né? Então, ela poderia participar. Nós temos o Chá das Vencedoras também, que acontece 4 vezes no ano, né, de acordo com as estações do ano. E nesse chá são convidadas amigas e há um culto, primeiro, né, uma mensagem, onde tem o cântico, uma mensagem por um pastor, por alguma pessoa, um assunto especial. E elas também podem participar e colaborar e estar frequentando. E nós temos outros eventos, né, que as mulheres têm mais jeito de trabalhar com organização de eventos especiais, como no aniversário da igreja, em datas especiais, quando precisamos de uma ornamentação melhor, diferente. Então, nós sabemos que temos pessoas na igreja que têm esse dom, então poderiam participar mais, ajudando, né, nessas atividades, para que a gente possa dividir mais as tarefas, né? Porque às vezes acaba sempre sobrecarregando sempre as mesmas pessoas fazendo quase tudo. Então, tendo mais pessoas ajudando, tudo fica mais leve, mais fácil, mais ideias, né? O trabalho com crianças também é muito importante, porque as mulheres têm essa paciência maior, esse dom maior de lidar com crianças, também precisa de professores para domingo de manhã, para domingo à noite. Então, é necessário que mais mulheres realmente se envolvam, né, nesses trabalhos. Além de visitação, de outros, né, visita a doentes, visita a pessoas que estão precisando de uma palavra. Então, antigamente, até isso, voltando lá no passado, uma coisa que minha mãe fazia muito era a visita, né? Uma das atividades que minha mãe até hoje gosta de fazer, infelizmente, pelas condições físicas, ela não faz mais, mas ela tem muita necessidade até de estar mais presente com as pessoas em sua casa, e eu não herdei isso dela também, confesso, mas assim, é importante, é uma atividade que aproxima as pessoas, né? E a pessoa levando uma palavra na casa de alguém é muito importante, né? Isso gera, assim, um conforto, uma paz no coração das pessoas. Então, quem tem essa vocação também precisa exercer na igreja, né? Embora a gente sabe que hoje em dia as pessoas são mais ocupadas, geralmente a mulher também trabalha fora, então não fica mais tanto tempo em casa, mas é uma atividade que precisa ser
vista com mais atenção. Hoje em dia fica mais a critério do pastor, né, e do próprio Lucas fazer esse tipo de visita a doentes, nos hospital, quando tem alguém enfermo. E as mulheres sabem fazer isso, né? Então poderiam ser usadas nesse ponto também. Olha só, Então quem mulherada. tem algum tipo, alguma facilidade, né, nessas questões que eu falei, né, em artesanato, em organização de eventos, em decoração, então poderia, visitação, trabalho com crianças, tem espaço na igreja, está aberto, né, a mais pessoas para ajudar. Resumindo, tudo. Tudo. Há espaço para as mulheres em todas as áreas, todos os departamentos da nossa igreja. Como Isso é nós já maravilhoso, né? falamos, a mulher tem um potencial assim tremendo. Se for preciso construir parede, ela constrói. É verdade. É verdade. Inclusive, né, a Camila, antes, né, quando estava falando com você, perguntando, né, sobre o trabalho das mulheres, né, a liderança e tudo mais, ela falou algo que é verdade, né? As mulheres hoje, elas são as que mantêm a igreja viva, né? São as que Isso. se dedicam ao trabalho, são as que se envolvem, são as que assumem lá, batem no peito e falam, não, vamos fazer, vai acontecer. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, criança, adolescente, jovem, idoso, grupo pequeno, ação social, visitação, tem espaço para as mulheres em todas as áreas da nossa igreja. Né? Com certeza. Pastor Reutica. É verdade, seminarista também. E é isso, né? A gente já caminhando para o final, você falou assim de um evento que para a gente, para nossa igreja é muito importante, que a gente gosta muito, que a gente valoriza muito, que a gente vê um evento muito assertivo na nossa igreja, que é o Chá das Vencedoras. E nesse mês a gente vai ter uma edição do Chá das Vencedoras, mais uma edição, né? No dia 28, no último sábado do mês, a partir das 16 horas, né, 4 horas da tarde, a gente vai ter mais um Chá das Vencedoras, né? Esse evento traz muitas mulheres, atrai muitas mulheres para nossa igreja. E aí eu tenho, primeiro, uma pergunta, né? Qual que é a sua expectativa para esse evento? Como que você espera que seja esse evento? Expectativa de muitas mulheres, como é que está sendo? E também, e aí, um segundo pedido, que você aproveite e já convide também as mulheres que estão nos ouvindo para participarem do Chá das Vencedoras, virem, conhecerem a igreja, ou se já conhece, está mais presente nesse evento também. Então, fala pra gente qual a sua expectativa e aproveita e já convida as mulheres para participar. Então, a minha expectativa é que realmente venham muitas mulheres, como sempre tem vindo, né? A igreja fica colorida, fica linda, com todas aquelas mulheres lá. E depois nós temos o café, né? O chá, gostoso também. Então, a expectativa é que seja uma maravilha, um tempo muito abençoado. E eu convido, então, a todas que estão ouvindo, que venham e convidem uma amiga, né? Que é um tempo de aquietar o nosso coração, um tempo de sairmos das atividades domésticas, né? Do dia a dia de uma mulher, de lavar, passar, cozinhar. Então, é um tempo onde a gente pode se socializar com as nossas amigas, com as nossas irmãs, né? Rever amigas antigas. A gente vê que muitas vêm e acabam revendo, né? Antigas amigas que no dia a dia, assim, não vêm. Então, é um tempo muito gostoso de ouvir também a palavra de Deus através da mensagem, que sempre tem, né, a mensagem por algum pastor, ou uma irmã, ou uma pessoa que vem falar sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, através dos cânticos também. Então, é um tempo precioso para passarmos juntas e estarmos aquietando o nosso coração para as coisas desse mundo e vendo o que Deus tem para falar para cada uma de nós, né? Então, vale a pena uma tarde de sábado se vir para a igreja e passar horas agradáveis na presença de Deus e das amigas, das irmãs. Tá? Convido a todas que venham e tragam uma amiga para juntos estarmos mais um sábado aí com as vencedoras. Vencedoras em Cristo, né? Porque é só Cristo mesmo para
para estar junto conosco para vencermos todas as batalhas da vida e nos alegrarmos com as alegrias e chorarmos juntas. É um tempo muito bom, vale a pena. Então, gente, é isso. Muito obrigado, Sônia, por estar aqui com a gente, por tirar um tempo para a gente bater esse papo. Foi muito precioso. Creio que também foi uma conversa aí para despertar ainda mais as mulheres da nossa igreja, o Ministério de Mulheres da nossa igreja, que elas possam tomar a sua vida como exemplo. Você que é mãe, filha, presbítera, membro do Ministério de Música, também liderança junto às mulheres e também junto ao Projeto Amarte, também trabalha no Projeto Amarte, que desempenha muitas tarefas e tem uma história belíssima de envolvimento com a nossa igreja, que mais mulheres possam, assim como você, assumir essa vocação, não somente para servir, não somente para fazer, mas também para liderar a nossa igreja. Então, você, mulher que está nos ouvindo, engaje-se, participe, se envolva na igreja local, que Deus tem um chamado para a sua vida. Camila, fale aí suas palavras finais também, antes da Sônia dar um tchauzinho. Eu queria agradecer por a Sônia ter topado ter essa conversa aqui com a gente, contado um pouco da sua história, e como a história dela começou dentro da IPI. Agradecer por até hoje ela fazer parte e inspirar tantas mulheres a se engajarem de alguma maneira em algum dos ministérios. Então, que Deus abençoe, continue abençoando cada vez mais a sua vida, Sônia. Você sabe, mas eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo saibam também o quanto a Sônia é especial e importante na vida da nossa querida e amada igreja. Muito obrigada. Então, Sônia, com você, dá um tchauzinho aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Então, eu agradeço o convite, espero que essa conversa realmente tenha sido produtiva e quero colocar que tudo na vida da gente nós dependemos de Deus mesmo, né? Reconheço que é Deus na vida, agindo, atuando e nos levantando quando caímos e assim nós vamos prosseguindo, né? No reino de Deus, ao serviço de Deus, e que mais mulheres, mais pessoas realmente queiram participar desse serviço e queiram dedicar sua vida mesmo ao serviço de Deus. Então, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo, a Camila, o Lucas, que esse trabalho que vocês estão fazendo com a comunicação realmente seja muito abençoado e surta muitos frutos para vidas que aceitem Jesus através desse trabalho. Deus abençoe. Amém. Então é isso, gente. Agradeço a sua audiência até aqui e espero que você continue acompanhando o nosso IPI TV Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana Independente de Telêmaco Borba. Deus abençoe a sua vida e até. Valeu!